Você já parou para pensar por que tantas pessoas trabalham duro todos os dias, mas continuam presas no mesmo lugar, sem avanço, sem liberdade, sem riqueza? Elas acreditam que o problema está na falta de oportunidades, no salário baixo ou na economia. Mas o verdadeiro obstáculo está em outro lugar, na forma como pensam. E esse é o segredo que quase ninguém tem coragem de revelar. Enquanto você não mudar sua mentalidade, nada ao seu redor vai mudar. O dinheiro, o sucesso, a realização, e tudo isso começa dentro. Se sua mente opera em modo de sobrevivência, você jamais entrará no jogo da abundância. E o mais assustador é que a maioria nem percebe que está presa a uma mentalidade mediana, aquela que normaliza o conformismo, que glorifica o pelo menos, que tem medo de sonhar grande por achar que não merece. Neste vídeo, vamos rasgar esse véu que cobre a realidade de quem quer prosperar, mas vive sabotado por crenças invisíveis. Porque antes de qualquer conquista material, existe uma construção interna. A mente é a fundação. O dinheiro é apenas o edifício. E se a base estiver fraca, o castelo desaba. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo não é como eu ganho mais dinheiro? Mas sim, como eu elevo meu padrão mental ao nível daquilo que desejo conquistar. E se você está aqui, é porque sente que existe mais potência, mais visão, mais impacto dentro de você. E isso precisa ser despertado. Hoje, eu vou te provar que o pensamento mediano é o vírus silencioso que destrói sonhos, atrasa destinos e transforma gigantes em espectadores. Vamos expor essas armadilhas mentais, uma por uma, e te entregar as chaves para pensar como pensam os verdadeiros realizadores, aqueles que transformam ideias em impérios, obstáculos em degraus e fracassos em combustível. A jornada que começa agora não é apenas sobre dinheiro. É sobre quem você precisa se tornar para atrair o que merece. Então respira fundo e esteja pronto para se confrontar. Porque essa conversa vai mexer com as suas crenças mais profundas. Vai te fazer olhar no espelho e perguntar: essa versão de mim está preparada para o sucesso que desejo? Se a resposta for não, não se preocupe. O que você precisa não é de sorte. É de um novo sistema de pensamento. E ele começa a ser instalado agora. A armadilha mais perigosa da mediocridade é que ela não grita, ela sussurra. Ela se apresenta com frases realistas como: isso não é para mim, eu já tenho o suficiente, melhor não arriscar. Essas vozes não surgem do nada, elas vêm de anos ouvindo os outros nos dizerem o que é possível, do medo de ser rejeitado por pensar diferente, e de uma sociedade que normaliza a escassez. O pensamento mediano não é um erro, é uma programação. E se você não reprogramar sua mente, ela vai continuar te levando aos mesmos lugares de sempre. Muitos crescem sendo ensinados que sonhar alto é arrogância, que dinheiro corrompe e que se destacar é sinônimo de ser egoísta. Essas ideias não vêm de quem venceu, mas de quem desistiu. O problema é que crescemos ouvindo essas vozes como verdades absolutas. E quando chega o momento de agir com ousadia, de pensar como um vencedor, nos sentimos culpados. A mediocridade se disfarça de humildade, mas por trás dessa máscara existe medo. Medo de se destacar. Medo de fracassar. Medo de ser julgado por querer mais da vida. A mente mediana opera no modo manter o que já tenho. Ela não busca crescimento, ela busca estabilidade, e esse é o começo do fim para qualquer sonho grandioso. Porque a verdade é que estabilidade demais mata a ambição. E sem ambição, você para de evoluir. Quando você pensa pequeno, você se protege do risco, mas também se protege da possibilidade de uma vida extraordinária. Não é que você não tenha potencial, é que está usando esse potencial para se convencer de que é melhor não tentar. O mais cruel é que esse pensamento parece lógico. Afinal, quem em sã consciência trocaria o certo pelo duvidoso? Mas é aí que está o ponto: o sucesso nunca esteve no campo do certo. Ele vive no território do incerto, do desconfortável, do improvável. E se você não mudar sua mentalidade, vai passar a vida tentando controlar o que não pode ser controlado, enquanto deixa escapar o que poderia ser conquistado. Pensar como a maioria só vai te levar aos resultados da maioria: frustração, estagnação e arrependimento. Comece a observar suas decisões.
Quantas delas são guiadas pelo medo disfarçado de bom senso? Quantas vezes você deixou de agir porque não era o momento certo? Quantas oportunidades você nem chegou a enxergar porque sua mente estava condicionada a evitar qualquer coisa que não fosse segura? A mentalidade mediana não é apenas limitadora, ela é cega. Ela fecha portas antes mesmo que você perceba que elas existem. E o pior, ela faz parecer que é você quem está escolhendo isso. Mas você pode mudar. Tudo começa com consciência. O primeiro passo é enxergar essa voz dentro de você, essa voz que diz que você deve se contentar com pouco, que o sucesso é para os outros, que sonhar grande é perigoso. Essa voz não é sua essência. É um eco de tudo o que te disseram e você acreditou. E agora, chegou a hora de calá-la. Porque enquanto ela continuar dominando seus pensamentos, o dinheiro, o sucesso, a liberdade que você busca nunca virão. Não por falta de esforço, mas por ausência de visão. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse um campo de batalha por migalhas. Elas acreditam que só existe lugar ao sol para poucos, que sucesso é uma questão de sorte ou que, se alguém ganha muito, alguém perde. Isso é mentalidade de escassez. E ela é silenciosa, sutil, mas poderosa. Ela molda suas decisões, limita seus relacionamentos e define o teto da sua vida sem que você perceba. A mente de escassez não vê possibilidades. Ela vê ameaças. Não vê inspiração nos outros. Vê competição. Não vê caminhos. Vê muros. Essa mentalidade é ensinada desde cedo. Está nos conselhos de pais bem-intencionados que dizem não sonhe alto demais, está nos sistemas educacionais que preparam para empregos e não para a liberdade, está nas conversas que elogiam o conformismo e desconfiam da ambição. O pior está também nos olhares, nas piadas, nos silêncios. Crescer nesse ambiente nos faz acreditar que existe algo errado em querer mais. Que o suficiente já é o bastante. E essa ideia, quando aceita, se torna uma prisão. Agora, compare isso com a mentalidade de abundância. Quem pensa assim enxerga o mundo como um campo fértil, onde ideias geram oportunidades, onde o sucesso dos outros é um sinal de que é possível, e não uma ameaça. Essa pessoa não age por medo, mas por visão. Ela não foge de desafios, ela os usa como trampolim. Onde a mente mediana vê risco, a mente abundante vê alavanca. E a diferença entre essas duas formas de pensar é a diferença entre viver uma vida de sobrevivência ou de construção de legado. A mentalidade de abundância entende que dinheiro é energia em movimento. Que quanto mais valor você gera, mais valor você recebe. Que criar, servir e liderar são formas de multiplicar, e não de competir. Quem opera com essa mentalidade não fica parado esperando a sorte bater à porta. Ele se move. Ele aprende. Ele assume responsabilidades. Porque sabe que a realidade externa nada mais é do que um reflexo direto do que está sendo cultivado internamente. Mas atenção, em adotar uma mentalidade de abundância não é apenas repetir frases positivas ou pensar bonito. É um exercício diário de autoconhecimento, de confrontar seus próprios bloqueios, de reescrever narrativas que vêm sendo contadas há décadas. É sair do piloto automático e decidir que você não vai mais viver sob o domínio de crenças que não te pertencem. É ter coragem de desejar mais, e se preparar para receber mais. Isso exige esforço, sim, mas é infinitamente mais poderoso do que viver preso a uma versão limitada de si mesmo. Quando você muda a lente pela qual enxerga o mundo, tudo muda com ela. Oportunidades que antes pareciam distantes passam a fazer sentido. Relacionamentos se transformam. Dinheiro começa a fluir com mais clareza, não por mágica, mas porque agora você se vê como alguém digno de receber. A pergunta que fica é: você vai continuar olhando para a vida como um jogo de escassez, onde tudo é difícil e limitado? Ou vai mudar a programação e começar a operar em modo abundância, onde você entende que há espaço, chance e riqueza para todos que estão dispostos a evoluir? Você pode repetir todos os mantras, colar frases na parede e seguir todos os métodos de sucesso, mas se, no fundo, ainda se enxerga como alguém pequeno, limitado ou indigno de prosperar, nada disso vai funcionar.
O que você acredita sobre quem você é o filtro que define tudo o que você permite ou bloqueia na sua vida. Identidade não é só um rótulo. É uma âncora. Se ela estiver presa a uma imagem frágil de si mesmo, você pode até tentar voar, mas sempre será puxado de volta ao chão. A mente humana é programada para manter coerência entre o que você faz e quem você acredita ser. Se você se vê como alguém comum, jamais vai agir como alguém extraordinário por muito tempo. A ação até pode começar, mas logo vem o famoso autossabotador e coloca tudo a perder. Isso não é azar, nem falta de disciplina. É identidade. O cérebro não suporta o conflito entre o comportamento e a autoimagem. E adivinha qual dos dois ele elimina primeiro? Exatamente, o comportamento. É por isso que tantos planos fracassam, tantos cursos não geram resultado, tantos objetivos viram frustrações. Não é porque a pessoa não quer. É porque ela não acredita que pode ser quem precisa se tornar para conquistar aquilo. E aqui está a chave: tudo que você quer conquistar exige uma versão maior de você. Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. E ser diferente começa por dentro. Começa no momento em que você decide reescrever o que acredita sobre si mesmo. Mude a pergunta. Em vez de como eu conquisto mais dinheiro, pergunte: quem eu preciso me tornar para atrair esse nível de riqueza? Essa simples mudança de perspectiva quebra barreiras mentais e te força a olhar para dentro. O dinheiro é consequência. Mas a identidade, e essa é a raiz. Você nunca atrai o que deseja. Você atrai aquilo com o qual está alinhado. E se a sua autoimagem não estiver à altura do sucesso que você busca, ele não virá ou virá e irá embora, tão rápido quanto chegou. Pense nos grandes nomes que você admira: empresários, líderes, artistas. Todos eles têm algo em comum e uma identidade fortalecida. Eles não se veem como vítimas das circunstâncias. Eles se veem como protagonistas. E é essa visão que sustenta seus comportamentos, decisões e resultados. Eles não tentam ser. Eles são. E isso não nasceu com eles. Foi cultivado. Foi treinado. Foi construído ao longo do tempo com base em decisões conscientes de abandonar uma identidade fraca e assumir uma nova postura diante da vida. E agora a pergunta vai para você: qual identidade você vem carregando? Há de alguém que espera, se contenta, se protege, ou há de alguém que assume, decide, lidera? A mudança que você busca no mundo externo começa com uma transformação radical na forma como você se enxerga. Porque enquanto você continuar se identificando com uma versão inferior de si mesmo, sua realidade continuará refletindo exatamente isso. Mas o dia em que você mudar essa imagem interna, será o mesmo dia em que tudo começará a mudar. Você já percebeu que tudo o que você mais deseja está do lado de fora da sua zona de conforto? A vida que você sonha, os resultados que você admira, o nível de realização que você tanto busca, não moram onde você está hoje. E, ainda assim, a maioria insiste em permanecer em lugares conhecidos, mesmo que esses lugares estejam apertados, sufocantes ou sem futuro. Por quê? Porque o cérebro humano prefere o desconforto conhecido do que o medo do desconhecido. E é exatamente aí que o conformismo entra sorrateiro, mas fatal. O conformismo não aparece como uma escolha consciente. Ninguém acorda e diz: hoje vou viver aquém do meu potencial. Ele se instala aos poucos, disfarçado de rotina, de estabilidade, de não estar tão ruim assim. É um veneno que escorre pelas frestas da sua vida enquanto você diz a si mesmo que está tudo bem. Mas no fundo, você sente que algo está errado. Sente que poderia estar em outro lugar, vivendo outra história. Mas se convence, dia após dia, de que não é o momento, que não dá para arriscar agora, que um dia as coisas mudam. Mas nada muda enquanto você não muda. A zona de conforto não é segura. Ela é perigosa. Porque nela, você troca seu crescimento por estagnação. Troca seu propósito por rotina. Troca seu futuro por um presente medíocre. E o mais trágico é que tudo isso parece normal.
Porque todo mundo ao seu redor está fazendo a mesma coisa. O conformismo se alimenta da média. Ele se fortalece quando você se cerca de pessoas que também desistiram de evoluir. É um pacto silencioso de autossabotagem coletiva. A verdadeira transformação começa quando você se recusa a continuar negociando seus sonhos com o medo. Quando você diz para si mesmo, eu posso até sentir medo, mas não vou ser comandado por ele. Sair da zona de conforto não é um evento dramático, é uma decisão contínua. É agir mesmo tremendo. É se expor ao desconforto porque sabe que é lá que o crescimento vive. A dor de evoluir é temporária. Mas a dor do arrependimento, essa pode durar uma vida inteira. Toda vez que você se acomoda, uma parte sua morre. Morre o entusiasmo. Morre a criatividade. Morre o brilho nos olhos. E quando você aceita isso como normal, começa a viver em modo sobrevivência, como se cada dia fosse apenas mais um. Mas você não foi criado para sobreviver. Você nasceu para vencer. Só que a vitória exige confronto. E o primeiro inimigo que você precisa encarar é o conforto excessivo. Porque ele te rouba sem que você perceba. E quando você perceber, talvez já tenha passado tempo demais. Então a pergunta é: o que você está deixando de viver porque está com medo de sair do conhecido? Quais oportunidades você deixou passar por não querer enfrentar o desconforto da mudança? O conformismo tem um preço. E ele é altíssimo, custa seus sonhos, sua grandeza e, acima de tudo, a vida extraordinária que você poderia ter vivido. Mas a boa notícia é que você pode decidir, hoje, que não vai mais pagar esse preço. Porque o mundo não precisa de mais gente conformada. Ele precisa de você em sua melhor versão. Você já reparou nas palavras que costuma usar quando fala de dinheiro? Frases como isso é caro demais, dinheiro não dá em árvore, eu nunca vou conseguir isso, parecem inocentes, mas na verdade são comandos diretos para o seu subconsciente. O que sai da sua boca molda a forma como sua mente enxerga o mundo. E se a sua linguagem é carregada de escassez, você estará programando sua realidade para continuar distante da abundância. Quem quer riqueza precisa começar a falar como quem já entende, e isso começa antes de qualquer centavo cair na sua conta. A forma como você fala reflete exatamente como você pensa. E o pensamento, por sua vez, é o ponto de partida de toda ação. Se você acredita que dinheiro é difícil, que é perigoso, que corrompe ou que está sempre faltando, vai agir de forma a confirmar essas ideias mesmo sem perceber. Vai recusar oportunidades, vai gastar mal, vai evitar crescimento. Porque o seu inconsciente não trabalha com desejos, ele trabalha com verdades internalizadas. E o que você repete com frequência, acaba acreditando como verdade. Palavras são códigos. Elas ativam sensações, emoções, decisões. Se você quer mudar seus resultados, precisa primeiro mudar sua linguagem. Quem pensa como rico, fala como rico mesmo quando ainda não tem dinheiro. Não porque está fingindo, mas porque entende que riqueza começa na mente. Pessoas bem-sucedidas usam palavras que empoderam, que projetam futuro, que constroem visão. Elas não vivem dizendo eu não posso, isso não dá para mim, sou pobre mais feliz. Elas dizem, estou crescendo, estou aprendendo, estou me tornando. Isso não é otimismo vazio. É responsabilidade sobre o que se coloca no mundo. É consciência de que o que você profetiza se transforma em realidade. E aqui está uma das verdades mais ignoradas: seu cérebro está sempre ouvindo o que você diz. Ele registra, interpreta e transforma isso em padrão de comportamento. Se você repete que nunca tem dinheiro, seu cérebro entende que não precisa buscar formas de gerar mais. Afinal, já está tudo definido. Você acabou de instalar uma limitação. Agora imagine o oposto. Imagine começar a declarar, com convicção: estou aprendendo a prosperar, o dinheiro trabalha a meu favor, estou me tornando uma pessoa valiosa para o mercado. Essas palavras não são mágicas. Mas têm um efeito psicológico poderoso. Elas rompem com o ciclo da autossabotagem e plantam sementes de uma nova identidade.
E quando sua mente começa a operar com essa nova linguagem, suas atitudes mudam. Você para de fugir de responsabilidades, começa a assumir riscos calculados, e o mais importante, começa a agir como quem merece. A pergunta que você precisa se fazer a partir de agora é: qual vocabulário tem dominado sua vida? Um vocabulário de escassez, medo e limitação? Ou uma linguagem de crescimento, poder e propósito? Mude o que você diz. Mude o que você pensa. E inevitavelmente, mudará o que você vive. A riqueza começa com o verbo. Porque o verbo transforma o pensamento em ação. E a ação consistente, quando nasce de uma mentalidade sólida, constrói resultados duradouros. O dinheiro virá. Mas só depois que sua mente estiver pronta para recebê-lo. Uma mente milionária não nasce pronta. Ela é construída, treinada e fortalecida com disciplina. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de inteligência financeira ou técnicas de investimento. Tudo começa com pequenos hábitos mentais que, com o tempo, moldam a forma como você reage, decide e age diante do mundo. A pessoa rica de verdade em visão, em propósito, em resultado pensa diferente porque alimenta a mente com estímulos diferentes. E isso é uma escolha diária, não um dom genético. O primeiro hábito da mente milionária é a autorresponsabilidade. Nada de terceirizar culpa, nada de esperar que alguém venha te resgatar. Pessoas que constroem riqueza entendem que o sucesso está sempre no seu controle. Mesmo quando os fatores externos parecem desfavoráveis, elas se perguntam: o que eu posso fazer com o que tenho agora? Essa mentalidade não só gera soluções, mas fortalece a confiança interna. Quanto mais você assume o protagonismo, mais portas começam a se abrir. Porque você para de esperar e começa a agir. Outro hábito poderoso é o foco. Quem tem mentalidade mediana se distrai com facilidade. Pulsa de um lado para o outro, sem direção. Já quem pensa como milionário escolhe com rigor onde deposita energia. Ele diz não para quase tudo, para poder dizer sim ao que realmente importa. Esse foco traz clareza. E a clareza traz velocidade. Uma mente rica não se permite ser dominada por urgências alheias ou distrações digitais. Ela é seletiva com o que consome, com quem se conecta e com o que decide construir. Disciplina emocional também é uma marca registrada dessa mentalidade. Enquanto muitos tomam decisões com base no medo ou no impulso, a mente milionária é estratégica. Sabe esperar. Sabe agir com frieza quando necessário. E sabe também ouvir sua intuição sem deixar que a emoção sabote a razão. Isso não quer dizer frieza ou dureza. Significa maturidade emocional. E essa maturidade é o que diferencia quem próspera com consistência de quem apenas dá sorte de vez em quando. Outro hábito essencial é a autoeducação. Pessoas que pensam grande estão sempre aprendendo. Elas entendem que crescimento financeiro acompanha crescimento pessoal. Leem, estudam, observam os melhores, investem tempo e dinheiro em conhecimento. Porque sabem que o retorno mais valioso não vem de fora. Vem de dentro. A mente milionária é uma eterna aprendiz. Ela sabe que, se hoje não tem os resultados que deseja, é porque ainda não se tornou quem precisa ser. E por fim, mas não menos importante, a gratidão estratégica. Pessoas de mentalidade próspera não vivem reclamando. Elas reconhecem o que têm, mesmo quando ainda estão longe do que querem. E esse estado de gratidão não é passividade, é combustível. Porque quando você foca no que é positivo, atrai mais do mesmo. A mente milionária entende que riqueza é mais do que números. É uma vibração, uma frequência. E quanto mais você vive nessa frequência, mais preparado está para receber o que o universo tem a oferecer. Chega um momento em que você precisa decidir, ou continua sendo comandado pelas velhas crenças que herdou, ou assume o volante da sua própria história. Não há meio termo. A sua realidade atual é fruto direto da forma como você pensa, age e se enxerga. E se você está insatisfeito com os resultados, não adianta buscar soluções externas. É hora de quebrar o ciclo.
É hora de olhar com coragem para tudo o que você acreditou até aqui e perguntar: essa mentalidade me leva para onde eu quero chegar? O ciclo da mediocridade é sorrateiro. Ele começa com pensamentos pequenos, que geram atitudes limitadas, que reforçam resultados escassos, o que retroalimenta a crença de que a vida é assim mesmo. Mas quando você percebe que esse ciclo pode ser quebrado, algo muda. Você entende que não precisa mais repetir padrões herdados da família, da sociedade ou do ambiente em que cresceu. Você pode escolher novos pensamentos. E ao escolher novos pensamentos, você cria novas possibilidades. Assumir o comando é assumir responsabilidade por sua transformação. E isso não significa que será fácil ou rápido. Mas significa que será real. Porque quando você troca a mentalidade de vítima pela mentalidade de líder, tudo começa a se mover. Você para de reagir ao mundo e começa a criá-lo. Sua postura muda, sua energia muda, e as pessoas ao seu redor começam a perceber. O mundo externo se reorganiza para refletir a nova frequência que você passou a emitir. Mas atenção, e esse processo exige vigilância. A mente antiga vai tentar puxar você de volta, vai tentar convencê-lo de que não vale a pena, que é arriscado demais, que você está sonhando alto demais. Nesses momentos, lembre-se que isso não é a sua intuição. É o eco de uma programação que está morrendo. E toda mudança verdadeira incomoda no início. Romper o ciclo da mediocridade é desconfortável, mas permanecer nele é destrutivo. A dor da transformação é temporária. A dor da estagnação é eterna. Quando você muda sua mentalidade, você não atrai apenas dinheiro. Você atrai respeito, oportunidades, parcerias, soluções. Você passa a caminhar com propósito. Sua presença muda. Você se torna alguém que inspira e não mais alguém que apenas observa. E o mais incrível é que isso começa dentro. Nada, absolutamente nada, muda lá fora até que algo mude aqui dentro. Esse é o verdadeiro poder. E ele sempre esteve com você. Só estava adormecido. Agora é com você. Chegou a hora de parar de esperar por milagres e começar a se tornar um milagre. De parar de pedir permissão e começar a construir sua própria permissão. Sua mentalidade é o motor. Seus pensamentos são o combustível. E o sucesso é o destino. Você está pronto para quebrar o ciclo. A pergunta agora é: você vai voltar à programação antiga? Ou vai escrever uma nova história a partir de hoje? Talvez agora você esteja sentindo algo diferente dentro de si. Um incômodo. Uma inquietação. Uma voz dizendo que já passou da hora de parar de viver aquém do seu potencial. E essa voz não está aí por acaso. Ela é o grito da sua verdadeira identidade, aquela que foi sufocada por anos de pensamento mediano, por vozes externas que te ensinaram a viver pequeno, a desejar pouco, a não incomodar o mundo com a sua grandeza. Mas agora, essa versão adormecida começa a despertar. Você entendeu que o dinheiro não vem antes da mentalidade. Que riqueza, sucesso, abundância são efeitos de uma mente que já se alinhou com esse nível de vida muito antes de qualquer resultado aparecer. Você viu que a mentalidade mediana age como veneno silencioso, sabotando sonhos com lógica rasa, medo disfarçado de cautela e conforto disfarçado de estabilidade. E percebeu que tudo começa e termina com a forma como você decide pensar. Não amanhã. Agora. Esse roteiro não foi apenas um discurso. Foi um espelho. Um confronto. Uma jornada para dentro. Porque é lá que estão as respostas que você tanto procura fora. A mente que cria escassez é a mesma que pode criar prosperidade desde que seja reprogramada, fortalecida, reposicionada. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você decide, com coragem, parar de sobreviver e começar a construir a sua realidade com intenção. Nada, absolutamente nada, vai mudar na sua vida se você continuar operando com o mesmo padrão mental. A mudança exige ruptura. E toda ruptura é desconfortável. Mas é esse desconforto que abre espaço para uma nova identidade nascer.
Você já não é mais o mesmo de quando começou a assistir este vídeo. Porque agora você sabe. E quem sabe, não pode mais fingir que não sabe. Você viu o caminho. Agora precisa escolher: vai continuar andando em círculos, ou vai começar a andar em direção à sua verdadeira potência? Feche os olhos por um instante e imagine daqui a 5 anos. Você vivendo com liberdade, com propósito, com autoridade. Você olhando para trás e dizendo: e aquele foi o momento em que tudo mudou. Esse momento pode ser hoje. Pode ser agora. Porque a única coisa que separa a sua realidade atual do sucesso que você merece é uma decisão. E essa decisão não depende de ninguém além de você. Se essa mensagem tocou você, é porque ela era para você. Então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa acordar. Curta para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo o que mais te impactou, eu quero ouvir a sua voz. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à sua melhor versão. Lembre-se, e você não veio ao mundo para se esconder. Você veio para vencer. Comece pela mente. O resto, inevitavelmente, virá.